Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Amém, gente. Bom dia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista de Bom Retiro. Hoje é dia do surdo e nós temos à noite uma homenagem, porque nós temos um ministério na nossa igreja que busca levar o evangelho àqueles que são não só deficientes auditivos, mas aqueles que são surdos também. À noite teremos uma homenagem para esse dia. E também eu quero lembrar vocês que hoje à noite teremos assembleia de movimentação de membros. Temos muito mais do que 100 membros chegando à igreja. Então você que não fez a inscrição, você deve entrar no site www.ibbr.org.br e ainda tentar fazer a sua inscrição. Por quê? Porque a assembleia vai funcionar, nós não vamos passar aquela ficha em que você escreve o seu nome para que a gente tenha o quórum para a nossa assembleia. Vai ser o próprio QR Code que é liberado quando você faz a inscrição pelo site ou pelo aplicativo, né, para participar, que vai funcionar aqui como nossa lista de presença. Não é isso? Minha secretária me corrige, tá bem? Eu queria também dizer que a gente hoje vai receber em assembleia o Igor como pastor de jovens, né? E eu queria saber se ainda existe tempo hábil para incrementar isso e colocar a nossa missionária, que também é ministra de infantil, que é a Priscila, que começa o seminário. Tá bom? Tá bom, Priscila? Então a gente recebe Priscila missionária, daqui a pouco vai ser ungida, daqui quando terminar o curso, né, Priscila? Tem que estudar, né? Vai ser ungida pastora, porque já é isso que ela faz e a vocação dela é essa também. Amém, gente? Bom dia a todos, graça e paz. Vamos ministrar hoje sobre como orar por sua descendência. Aliás, a oração, gente, é algo que é aprendido, sabia? Sabia que você não nasce sabendo orar? Orar é uma conversa entre pai e filho. Orar é o fôlego que você recebe para que você ministre. Você nunca vai ter vontade de orar. A oração, ela funciona dentro de um ambiente mesmo de guerra espiritual. É interessante isso, né? Quando Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, a partir do verso 10 começa a falar sobre guerra espiritual, ele encerra o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Quer dizer, ele fala assim, olha, bota o capacete, bota as botas da prontidão do evangelho da paz, segura o escudo da fé, a espada do espírito, coloca o cinturão da verdade, se embrulhe na verdade e coloque o peitoral da justiça. Então ore. Você vai ter vontade de ler a Bíblia, você vai ter vontade de ver televisão, você vai ter vontade de comer uma comida boa, você vai ter vontade de dormir, você vai ter vontade de dormir, de se divertir, mas é difícil, estou com vontade de orar. A oração é uma disciplina que vai atingindo a nossa vida, e se a gente deixar para trás, a gente não ora. Tem muito pastor que ensina sobre oração, mas não vive oração. Tem muito ministério que ensina sobre clamar, sobre interceder, mas não vive o clamor e não insiste na intercessão. Então eu hoje quero começar no mesmo lugar onde eu parei na semana passada. Vocês estão reparando que todo esse mês de setembro nós ministramos sobre bênção geracional, sobre bênção de pais sobre filhos, sobre curar a orfandade que nós temos do nosso Pai que está no céu, nos religar através de Jesus com o reino dos céus. E eu vou continuar dentro desse mesmo norte, dentro desse mesmo trilho, tanto hoje, agora, como à noite. Hoje eu vou ministrar agora pela manhã sobre como orar pela descendência. A Bíblia nos ensina isso. Os discípulos perguntam assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seu discípulo. Então João Batista ensinava, Jesus ensinou, e eu quero ensinar a igreja como você orar pela sua vida, principalmente
pela sua descendência. E diz assim a Bíblia, eu vou pegar aqui o gancho da semana passada, nós entramos em Marcos capítulo 5, quando Jesus, ele chega de Tiberíades, ele chega do mar da Galileia, e quando ele chega, Jairo, o presidente, o líder espiritual de toda a cidade de Cafarnaum, se ajoelha diante de Jesus, e ele clama por sua filha que está morrendo, e fala assim, vem. Ele fica de joelho, nós ministramos pai de joelhos, filho de pé. Então é um homem que ele vence a religiosidade, ele é um homem que ele vence a sua posição social, ele se humilha, ele dobra os seus joelhos, ele vence o desespero. Você vê que ele está desesperado, ele fala assim, vem depressa. Vem depressa. Muitas vezes o salmista diz assim, inclina teus ouvidos, Senhor Deus da glória, para ouvir a minha oração. Ele é marcado pelo medo da expectativa de morte, a minha filha está morrendo. Ele derrota aquele destino trágico, ele vence a incredulidade das pessoas. Tem gente que diz assim para ele, não incomode mais o mestre, já morreu, já era. Então ele é alguém que vence essa incredulidade, que traz Jesus, ele pega Jesus e traz Jesus para dentro de casa. No meio do caminho uma mulher toca em Jesus e fica aquela confusão, vai, não vai, vem, não vem. E ele traz e aí a filha dele termina, ele experimenta a ressurreição dentro da casa dele, experimenta a vida dentro de uma casa de morte. O segundo exemplo que nós tomamos foi o exemplo da interferência, através da intercessão de uma mãe, que vai buscar Jesus, uma mulher que nem crente não era, no sentido da nossa palavra hoje, não era evangélica, não era batista, metodista, presbiteriana, assembleana, ela não tinha esse corte protestante na vida dela, ela simplesmente creu que aquele Jesus que ela ouviu falar, podia desabilitar um principado, uma potestade, um demônio que atacou a filha dela. Ela vai, não aparece aí o pai, só está a mãe. No outro texto aparece o pai, a mãe não está presente, a mãe ficou em casa chorando. Uma mulher cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Essa mulher, ela clama a Deus e ela não se importa em parecer intrometida, abusada, incômoda, perturbadora. Nós aprendemos na semana passada que essa palavra intercessão significa assaltar. Imagina assim você cometer um assalto, a mão armada, assaltar, invadir o espaço do rei para clamar por algo que aquele rei pode fazer, aquele rei pode trazer para a sua vida. Isso é intercessão. Ela persevera, ela vence a incredulidade, a insatisfação dos discípulos, que despede ela, manda ela embora, ela já está aqui enchendo a paciência. Ela vence o silêncio de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. É uma mulher que não tem limites, ela não coloca limite no poder de Deus. Ela sabe que Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Então as coisas não acontecem na vida da gente, não atingem a vida dos nossos filhos, as nossas causas não são supridas na nossa realidade pessoal. Por quê? Porque nós somos aqueles que dizem para Deus o que Ele não pode fazer. Somos nós que dizemos na nossa mente, pequena, mesquinha, diminuta, aquela mente impregnada de incredulidade, não, Deus não vai fazer isso, Deus nunca fez isso, é verdade. Deus nunca tinha feito o mar se abrir, mas Moisés creu e o mar se abriu. Você nunca ouviu falar de um homem que andou sobre as águas, mas Pedro creu e andou sobre as águas. Então, o limite de Deus está aqui dentro, porque Deus não é limitado geograficamente, Ele opera onde você crê, Ele opera. E essa mulher então, ela sabe e entende, quando Deus diz assim, não é lícito dar aos cães o pão de filhos, ela sabe que ela tem direito de participar da mesa do rei. Foi ali que nós paramos. Agora, qual é a razão pela qual os nossos filhos, nós vemos um pai clamando por uma filha que está morrendo, nós vemos uma mãe clamando por uma filha que está endemoniada, possessa de um espírito imundo. Qual é a razão do sofrimento dos nossos filhos? Lamentações, capítulo 5, verso 7 a 16, conta a razão. Uma das razões. É interessante que o livro de Lamentações é um livro de gente deprimida. Sabe quando você foi derrotado?
Sabe quando aquilo que você esperava que acontecesse na sua vida não aconteceu? Aqui Israel tinha sido invadida, as mulheres tinham sido violentadas, os homens tinham sido mortos, os jovens tinham sido sequestrados para a Babilônia. Gente, aqui eles sofreram, eles arrasaram. O templo, que era o centro da adoração naquele tempo, o centro da adoração de Deus era o templo. Hoje não, hoje o centro da adoração é o meu coração. Deus habita aqui, o Espírito de Deus está dentro de mim. Você pode ficar aleluiado aqui e aleluiado na sua casa. Você pode andar com Deus e orar aqui, mas orar em qualquer lugar, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É isso que ele fala para a mulher samaritana. Olha, nem em Jerusalém e nem em Gerezim importa que os adoradores adorem em Espírito. Mas naquele tempo, quando o templo foi arrasado, destruído, e a Babilônia queimou tudo, levou a Arca da Aliança, o que aconteceu, gente? Aquele povo experimentou um tempo de derrota. E a derrota traz o quê? Depressão. Quais são os 2 sinais? Existem dezenas de sintomas da depressão, dezenas deles. Mas tem 2, para você definir assim, ó, essa pessoa está deprimida. Tem 2 sintomas que sempre vão estar lá. Número 1, tristeza profunda. Pronto. Ah, pastor, eu já fiquei triste, né? Meu time perdeu de 5, o meu também. Você fica triste porque alguma coisa falhou, alguma expectativa abortou na sua vida. Tristeza, é normal. Mas o problema é a tristeza associada à incapacidade de você ter prazer nas coisas que você tinha prazer. O que é o deprimido? O deprimido, ele perde o prazer de vir. Eu gostava tanto de vir no culto, não gosto mais. Eu gostava tanto de ter prazer de reunir a família, de reunir os amigos. Eu já não gosto mais. Então, quando você perde, além da tristeza, a marca da depressão está na tristeza e a incapacidade de você encontrar alegria nas coisas que te dão alegria. E aqui em Lamentações diz o seguinte: nossos pais pecaram e já não existem mais. Papai morreu. Mamãe morreu. Olha a herança que eles vão deixar. E nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós. Gente, ele está dizendo que eles são menores do que os escravos. Os escravos me governam. E não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando nossas vidas, enfrentando a espada do deserto. Dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. Lamentações 5, a partir do verso 7, está dizendo o seguinte: nossos pais, eles ignoraram algo chamado herança espiritual. O que nós fazemos, nós deixamos para a nossa descendência. A nossa obediência ou a nossa desobediência é capaz de atrair sobre a vida dos nossos filhos a bênção ou a maldição. É capaz. A maneira como nós nos portamos no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele legitima, ele é capaz de trazer sobre a nossa herança respostas que beneficiam nossos filhos, mas também é capaz de conspirar contra os nossos filhos, arrasando a vida deles. E aqui, gente, Lamentações não está falando de maldição hereditária. A maldição não é hereditária. O pecado hereditário é que produz a destruição hereditária. A iniquidade hereditária é que produz uma perseguição maligna. Quando alguém no meio da família se levanta em obediência, o que vem sobre a vida dele é a bênção. Então, quando nós achamos e acharmos que o nosso comportamento, as nossas decisões, os caminhos que nós tomamos, as nossas ignorâncias, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, não afeta os nossos filhos, nós estamos errando. Porque aqui o povo de Israel está passando fome, está sendo tratado como pior do que escravo, está conseguindo pão de cada dia através de risco de morte, porque é a espada do deserto. Eles não choram, eles não se alegram mais. Saiu deles a alegria e eles foram encobertos por um manto de lamento. A tristeza encheu o coração deles. Por quê? Porque nós vivemos em lares que, em vez de nos abençoarem, nos amaldiçoam.
Quando eu falo sobre razões da prisão, a primeira delas, gente, é iniquidade geracional ensinada. Diga, ensinada. É aquilo que você ensina ao seu filho. É aquilo que você ensina à sua geração, ensinada pelos pais. E diz assim, estamos no Novo Testamento, estamos na Nova Aliança, primeira carta de Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, veja bem, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando pelo Espírito de Deus? Que a maneira como nós vivemos, nós aprendemos com os nossos pais. A maneira como nós mentimos, roubamos, agredimos, atingimos os outros, atingimos a nós mesmos, a maneira como nós vivíamos longe do propósito de Deus, nós aprendemos com quem? Com os nossos pais. Os pais desequilibrados, os lares manchados pela iniquidade, são uma escola para os filhos. São pais que estão ensinando os filhos a viver de maneira vã. E eu peguei aqui algumas traduções de outras, de Bíblias, para você entender o que significa isso. Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Maneira vazia de viver transmitido por seus antepassados. Práticas vãs que por tradição recebeste dos vossos pais. Vida inútil que seus pais lhe legaram. Estilo de vida inútil que receberam dos seus antepassados. Iniquidade familiar transmitida por seus antepassados. Gente, o que significa a palavra iniquidade? Iniquidade é distorção, é torção. É quando aquilo que é verdadeiro se torna falso e você acredita que é falso. É quando você aprende em casa que nota de 3 é verdadeira. Não é verdadeiro. Você vive ensinando uma mentira e você cresce aprendendo aquela mentira. Você cresce aprendendo que mulher é uma sub-raça. E você vê em casa o teu pai tratando a sua mãe como lixo. E pior do que isso, a sua mãe vivendo aquilo e achando que aquilo é verdade. Você cresce num lar onde os pais se destroem, onde os marido e esposa lançam palavras duríssimas um com o outro, e ele acha que isso é normal. Onde os pais se agridem, se machucam, se batem, vivem entre tapas e beijos, vivem competindo. Nós falamos aqui sobre o papel do pai e sobre o papel da mãe. É quando a mãe quer fazer o papel do pai e o pai quer fazer o papel da mãe. E essa distorção de papéis, o filhinho está aprendendo essa vã maneira de viver. Nós aprendemos dentro de casa. Então essa é a primeira razão pela qual os nossos filhos, a nossa descendência, aprende isso, é o pecado aprendido dentro de casa, é acostumado com o pecado familiar. Segundo Reis 17, 40 e 41, porém eles não ouviram. Antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Diga costume. Costume aqui é cultura familiar. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem até o dia de hoje. Por quê? Porque Deus visita, Deuteronômio capítulo 20, a partir do verso 4, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, Deuteronômio capítulo 5, Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Por que ele fala a terceira e quarta geração? Que é a geração observável. Eu conheci meu avô, eu conheci meu pai, eu conheci a mim mesmo, eu conheci meu filho, eu conheci meu neto. São gerações que eu consigo observar, é a terceira e a quarta. E ele está falando que quando nós observamos o pecado dos nossos pais, nós aprendemos a fazer. Você sabe disso. Esse não é um versículo bíblico, mas é um ditado popular verdadeiro. As palavras convencem, o exemplo é que arrasta.
Quando você não ora, o teu filho não ora. Quando você não busca Deus, o teu filho não busca Deus. Quando você não ensina a família, o teu filho no caminho que deve andar, para que ele não se desvie, tem que ser cedo isso. Quando você não ensina isso, os teus filhos não vão aprender. E se teu filho não vão aprender, a vida vai castigar eles. Então, a segunda razão pela qual a destruição, a desgraça, a tragédia, o caos atinge os nossos filhos é o quê? É a praga lançada pelos pais. Gênesis 9, de 21 a 25, bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, preste atenção nesse texto. Aqui é Noé, Noé ficou bêbado, Noé tomou todas, Noé estava feliz, ele ficou 10 meses dentro da arca, choveu, as águas não baixavam, toda a vida morreu na terra, é o dilúvio. Aí depois de 10 meses na arca, a arca pousa, bate ali no Monte Ararat. A primeira coisa que ele faz é um sacrifício, já não tinha, a vida já tinha morrido. Ele está indo muito bem, ele pega o melhor que ele tem, ele ainda sacrifica para Deus um animal. Aí depois ele pega, vamos plantar a vinha. Demorou algum tempo para aquela uva ficar boa. Ele botou a uva no odre, preparou um vinho lá, um cabernet, um merlot. Noé... Ele sabia o que estava fazendo, ele queria se alegrar. Aí ele bebe. Só que ele bebe demais. É interessante como é que a igreja evangélica se preocupa com a questão da bebida. De uma maneira, inclusive, saudável. Mas todo mundo fala assim, não vos embriagueis com vinho. Isso é verdade. Mas ninguém fala em enchei-vos do Espírito. Pastora Fabíola pregou para as mulheres sobre isso na última quinta-feira. As pessoas ficam mais se preocupando com o que não deve fazer do que com aquilo que deve fazer, que é buscar o Espírito de Deus, se encher do Espírito de Deus. E aqui Noé, em vez de se encher do Espírito de Deus, se enche de vinho, ou de cachaça, ou de cerveja, ou seja lá do que for, e ele paga aquele mico geral ficando nu. Ele perdeu a consciência, Eclesiastes capítulo 2, ele ficou doido. Aí Cã, que é filho de Noé, que tem um filho chamado Canaã, que é neto de Noé, viu a nudez do pai. E foi contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas sem Jafé, pegaram a capa, levantaram-no sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçula havia feito, lhe disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Se você continuar lendo o texto de Gênesis capítulo 9, ele lança uma palavra de maldição. Aqui a maldição é no sentido de aprisionar a pessoa dentro de uma voz que amarra ela para que ela não seja feliz. Ele amaldiçoa Canaã 1, 2, 3 vezes. É mais ou menos o seguinte, você vai ver o que seu filho vai fazer. Seu filho vai fazer contigo pior do que você fez comigo. É quando o pai... ele está praguejando, ele está trazendo miséria, ele está trazendo desgraça pelas suas palavras. Querido, presta atenção. A palavra que sai da tua boca, ela funciona de uma maneira tão poderosa. Aprenda, por favor, se você ler o livro de Hebreus, a Bíblia diz que é interessante isso, que é pela palavra de Deus que o mundo foi feito. Existe na minha voz, na tua voz, o poder de liberar bênção, o poder de liberar maldição. Aqui o pai está impregnando a vida do neto de escravidão. Vocês sabem disso, como eu amo Israel e como eu viajo para lá. E é interessante que você sai de Israel e entra naqueles territórios chamados, não os territórios da Cisjordânia, você vai em Gaza, uma vez eu fui em Gaza, gente. Os cananitas daquele tempo, filisteus, da Filistia, Palestina. A gente pensa num povo que você sai do primeiro mundo e entra numa favela. Pensa assim, uma descendência que ficou marcada por uma palavra. É a palavra que você dá para o seu filho, a maneira como você ora, como você abençoa, como você amaldiçoa seu filho. Você desgraça a tua descendência. Você tira a provisão de Deus quando você diz para o teu filho, olha, desculpa a expressão, você é burro. Você é louco. Você não presta para nada. Você está pensando que você está incentivando o teu filho? Não está, não.
Você está lançando um destino contra ele. Você está trazendo contra ele uma palavra que está desautorizando a vida dele para a vitória. Ele já cresce com uma baixa autoestima, ele já cresce com uma voz da pessoa que mais ama, o que mais deveria proteger, em vez de proteger, em vez de dizer assim, vai meu filho, desautoriza a pessoa. Transforma uma vida que tem um propósito de Deus para prosperar numa vida de miséria. Então, quando nós falamos a respeito do nosso filho sobre o que ele vai ser ou o que ele não vai ser, é isso que funciona. Gente, Geazi recebe uma palavra de maldição do seu pastor, Eliseu. Gente, e aquela praga fica nele. Você está pensando que aquela enfermidade de Naamã era um problema clínico? Não era não, gente. Era uma questão espiritual. Ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão, ele fica limpinho, obediência. A sua pele ficou como pele de bebê. Aí Geazi, ganancioso. Ganância? É sério, gente. Não ajunteis para vós outros tesouro aqui na terra, onde as traças corroem, onde os ladrões minam e roubam, onde a ferrugem come e corrói. Ajuntai para vós tesouro no céu, porque onde tiver o teu coração, onde tiver teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Cuidado, Geazi. E Geazi vai buscar aquilo que não era para receber. Gente, aquela lepra de Naamã se gruda em Geazi para sempre. Davi amaldiçoa Joabe. E quando ele libera uma palavra de maldição sobre Joabe, gente, preste atenção nisso. Nunca mais a descendência de Joabe se levantou. Quando a palavra de maldição vem sobre Eli e sobre a casa de Eli, gente, o último descendente de Eli, quem é? Abiatar, amigo do rei Davi. Então, a maneira como você transfere uma palavra de bênção, a maneira como você transfere uma voz de bênção sobre teus filhos, vai funcionar. Agora, a maldição funciona igualzinha. Então, é a maneira como você transmite isso. Você pega, eu vou falar mais tarde sobre avós abençoando, sobre pais abençoando, porque eu preciso ensinar isso para vocês. Número 3, qual é a razão do sofrimento dos filhos? É a omissão dos pais. É a omissão sacerdotal dos pais. É quando você transfere para outros a responsabilidade que é sua. Numa hospedaria, Êxodo 4, 24 a 26, ao longo do caminho o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, a palavra Zípora, se vocês forem nesses shoppings, tem uma loja de cosméticos, uma loja de mulheres para ficar bonita, né? Chamada Sephora, ou Sephora. É a mesma coisa que Zípora, tá? É a tradução hebraico, grego, Zípora, Sephora é a mesma coisa. Você vai ver na Bíblia nomes diferentes. Mas Zípora, esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Gente, esse homem Moisés é extraordinário. Ele é um homem que marca o reinício da história de Israel em liberdade. É ele que Deus pega no meio assim de morte, porque ele estava marcado para morrer. Faraó disse assim, quem nascer menino vai morrer. As parteiras têm misericórdia, a mãe esconde ele, coloca num cesto. A filha do faraó acaba adotando aquele órfão, mas dá para a própria mãe amamentar. Ele cresce no palácio, ele foge para Midian, ele vive entre os midianitas, que também, se você estudar a história de Midian, eu escrevi um capítulo sobre Midian no livro Autoridade sobre as Trevas, eles também circuncidavam seus filhos, era o sinal da marca, da aliança de Deus com o seu povo. E ali naquele momento, Moisés, ele está pronto para entrar e libertar pelo menos 2 milhões de judeus daquela escravidão. Sabe aquele homem que trabalha na obra, que ganha gente para Jesus, que é um levita do Senhor, que é um pastorzão, que é um missionário, que é um apóstolo, que tem o dom, que
que multiplica células, que ganha gente para Jesus, que anuncia o evangelho do reino, mas esquece do seu filho. Então ele transfere a responsabilidade para a mãe. Não, meu filho já sabe. Que ele não sabe. Quem tem que levar seu filho para Jesus é você. Quem tem que restaurar o coração do teu filho é você. Quem tem que reconectar a tua geração contigo é você. Se o Espírito de Deus está em você, ele vai converter o teu coração ao coração do teu filho. Para que o coração do teu filho se conecte contigo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sem comunicação a gente não ouve um outro. São filhos dentro de casa que não ouvem mais os pais. Que não confiam nos seus pais. São filhos que duvidam da voz dos seus pais, porque seu comportamento é tão ruim. E aqui o que está acontecendo? Zípora tem que fazer a função sacerdotal do marido, porque o marido não está lá. A cada 100 crianças, existe uma estatística, tem um site americano, cristão, evangélico, chamado Barna Groups. Se botar lá barna.com, deve ter em torno ali de 10 mil pesquisas científicas. Eu estou falando de ciência. Eu estou falando de mestres, de doutores, de pesquisadores cientistas. Dentro de pesquisas, dentro do nosso corte evangélico. Lá tem uma pesquisa que diz o seguinte: a cada 100 crianças que se envolvem com a igreja, só 2 famílias se envolvem com ela. 2 famílias. A cada 100 mulheres que se envolvem com a igreja, 17 famílias se envolvem com ela. Mas a cada 100 homens que se envolvem com a igreja, 94 famílias se envolvem com ele. Então, é por isso que a figura do homem, ela é tão atingida por Satanás. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por quê? Porque o desejo da mulher é para o marido, desde o Éden, não fui eu que inventei isso. Não é uma relação de maior e menor, é uma relação de desejo. É uma relação de liderança. Então, se eu atinjo o homem, se eu tiro o homem de dentro do contexto para o qual ele foi criado, gente, a família toda se destrutua. Então, eu vejo aqui meninas, moças e mulheres solteiras que querem casar. A primeira coisa que você deve olhar para o rapaz, não é se ele é bonito, ou se ele é rico, ou se ele vai... Vem cá, para onde você vai? O que você quer da sua vida? Porque eu estou indo para o céu. Eu tenho um propósito. A primeira coisa, se você não tem a mesma direção, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? O que está acontecendo aqui? São homens que delegam uma responsabilidade que é sacerdócio dele. Eu levo meus filhos para Deus. Não é mamãe que vai orar, mamãe ora. Olha que a pastora Fabíola é mulher de oração. Mas quem ora sou eu. Sou eu que todo dia, às vezes o meu filho se assustava. Eu entrava no quarto dele, eu entrava no quarto dela, e cansei de impor as minhas mãos sobre a cabeça deles, já dormindo. Enfim, ele, pai, o que você está fazendo aqui? Não, vim orar por você como eu faço sempre. Eu vim falar de quem levou meus filhos para Jesus, fui eu. Ah, pastor, porque você é pastor. Gente, eu não nasci pastor. Quando o médico, assim, mamãe disse que no dia que eu nasci, eu nasci na maca, eu não fui para a mesa de parto. Mamãe chegou, papai pegou um táxi, na época a gente muito pobre, mamãe conta as situações. Ela disse que quando ela chegou no hospital, que ela deitou na maca, que ela sentou na maca, que ela deitou, eu disse assim, você saiu, eu nem senti, meu filho. Olha que mãe boa, né?
E que filho bom que não machucou a mãe. E a partir daquele momento que o filho nasce, a responsabilidade de levar os filhos a Deus são meu. E aí Moisés está tão preocupado em salvar todo mundo que esqueceu. Alguém sabe os nomes dos pastores? Não vale. Quem é que sabe aqui os nomes dos filhos de Moisés? Quem é aqui que sabe o nome de, pelo menos quantos filhos Moisés tinha? Quem que sabe aqui? Levanta a mão. Pastor Carlos Borelli, você vai ter muito trabalho mesmo. Vocês não deixam de participar do ensino bíblico pastor. Ele tinha 2 filhos, Gerson, o mais velho, Gerson significa exílio, exilado. Ele nasceu no exílio. E tem um segundo que é Eliezer, que significa Deus é meu socorro. Pronto. Ele esqueceu de fazer aliança de Deus com seus filhos. Número 4, qual a razão do sofrimento dos filhos? A quebra da aliança dos pais. Pais que rompem com Deus. Pais que, não, cansei, não quero mais saber de ser crente. Para mim já deu. Eles não conseguem ter, a gente na vida militar chama isso de endurance. É a capacidade de você perseverar apesar das dificuldades. O nome disso é maturidade. É gente que no primeiro problema que tem, desiste do casamento, desiste do trabalho, desiste do sonho, desiste sabe, tem um desenho, eu acho que é do Shrek. E tem um gato, o gato de botas é do Shrek, é? É, gente, é isso mesmo. E aí tem um gato de botas, ele tem uma espada, ele é um valente, ele enfrenta os inimigos, mas tudo distrai ele. Aí de repente ele vê aquela ponteira laser, ele está indo assim, aí ele se distrai, vai atrás da ponteira laser. Ele não tem um rumo certo, a bússola dele toda hora desmagnetiza e manda ele para um azimuth diferente. É gente que está com Deus, mas não está muito. É gente que só está com Deus quando tudo está bem. Quando tudo está mal, não. Jesus foi preso, então vamos embora. Vou voltar para ser pescador. Eu vou voltar lá para... Essa incapacidade de você manter firme a aliança. A aliança não pode quebrar. Porque quando a aliança quebra, os nossos filhos estão aprendendo e sofrendo com isso. Assim, então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança, aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, vovô, hein? Não farei isso enquanto você vier. Eu tirarei da mão do seu filho, ou seja, do netinho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, seu meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Davi, gente, é um homem extraordinário, que tem um filho extraordinário e que ele começa muito bem. O que você quer? Me dá sabedoria. Olha, Salomão, por que você não me pediu ouro? Por que você não me pediu mulheres? Por que você não me pediu riquezas? Por que você não me pediu a morte de teus inimigos? Mas por que você me pediu sabedoria? Eu vou te dar tudo isso. E eu vou te dar sabedoria. Ele começa muito bem. Salomão é um homem muito sábio. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia: Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Sabe gente que conhece a Bíblia? Eu conheço a Bíblia. Salomão só quebrou um aspecto da sabedoria. Salomão não tinha temor do Senhor. Ele quebra a aliança com Deus. Você pensa que eu venho aqui pregar todo domingo como? Chama-se temor do Senhor. Isso não significa medo. Eu não tenho medo do meu pai. Mas existe algo na minha vida que mantém a minha aliança com Deus inquebrável. Eu não fico correndo atrás de laser.
Eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu estou levando a igreja que Deus me chamou para levar, eu sei para onde eu estou indo. Eu não sou um desvairado, um sonhador assim, tendo brilhantes ideias no domingo à tarde, vou fazer tal coisa. Eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que isso só vai funcionar se a minha aliança estiver firme com o Senhor. Quando nós vivemos uma coisa na igreja, uma coisa em casa. Quando nós temos um discurso bonito, mas a nossa vida é uma vida longe daquilo que a gente prega. Escute, os nossos filhos estão vendo isso. E aquilo que a gente sua, que a gente coloca o suor do sofrimento para a gente ministrar, para a gente construir isso é perdido. E daí vem a expressão não bíblica, mas muito conhecida: pai rico, filho nobre, neto pobre. É a incapacidade que os pais têm de transmitir a aliança de Deus para os filhos de maneira direta. Então eu quero ensinar vocês aqui, conhecendo essas 4 principais razões, tem muitas outras, a orar pelos seus filhos. Ana ora por um filho que não existe. 1 Samuel 1, e aí tem um monte de versículos que foram pensados. Ana se levantou, e com a alma amargurada, ela estava feliz ou triste, gente? Estava triste demais, estava amargurada. É o café sem açúcar. Tem gente que gosta, eu não. A vida para mim tem que ser doce. Ela está triste. Ela não tem vontade de adorar a Deus, mas ela vai adorar a Deus. Ela não tem vontade de ir para o culto, mas vai para o culto. Chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Eucana, marido de Ana, teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, se lembrou de uma oração. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e dele o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor, Samuel, presente de Deus. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui, ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Mamãe, preste atenção. Aqui Eucana estava satisfeito, tá? O marido de Ana já tinha um monte de filhos com Penina. Ah, já tive um, já tive 2, eu não quero mais ter filho. Não, eu te dou o melhor. O que você quer? Você quer uma joia da Vivara? Você quer uma roupa chique? Você quer o melhor restaurante? Porque é isso que ele estava dando para Ana. Ele servia ela com o melhor, como se o melhor fosse satisfazer aquilo que ela queria, que era um filho. Eucana não ora, mas amanhã ora. E Deus lhe concede as mulheres mais extraordinárias da Bíblia. Eram estéreis. As mulheres que geram filhos extraordinários eram estéreis. Sara, estéril, dá luz a Isaac, que casa com Rebeca, estéril, que dá luz a Jacó. Israel, que é estéril porque casa com Raquel, estéril. E Raquel dá luz a José, que dá luz a Benjamim, que dá luz a Manassés. Ana, estéril, dá luz a Samuel, o maior profeta. Esse homem é o último juiz. Esse homem é o último profeta que unge o rei Davi. Existe uma unção sobre esse homem, que é derramada sobre a cabeça de Davi, 1 Samuel 16, e esse homem é chamado homem segundo o coração de Deus, e ele vai levar o nome de Jesus para sempre, porque Jesus é filho de Davi. Isabel, estéril, casada com Zacarias,
vai dar à luz a um filho chamado João Batista, o qual Jesus diz, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mamãe pode orar pelos filhos? Clame pelo seu filho. Abraão, ora por seu sobrinho. Eu posso orar pela minha família, pelos meus sobrinhos. Aí, Gênesis 18, Gênesis 19, disse-lhes, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar, por amor aos 50 justos que nele estão? Na manhã seguinte, já é o capítulo 19, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus pode socorrer? Pode. Abraão ousa entrar diante de Deus para orar por um sobrinho que ele achava, inclusive, que ia ser o herdeiro dele. Aqui, Isaac não nasceu. Isaac nasce no capítulo 21, aqui é capítulo 19, 18, 19. Deus falou assim, ano que vem eu visito você. E a tua mulher vai te dar um filho. Mas ela ri e acha graça. Agora, com 90 anos, ele fala, portanto, há alguma coisa impossível ao Senhor? E sabe quem é que livra Ló aqui dessa catástrofe? Anjo. Deus envia 2 anjos, eles entram na cidade, tomam Ló, tomam a esposa de Ló, que não valia um centavo, toma as filhas de Ló e tira eles para zoar, para fora da catástrofe. Pastor, posso orar? Pode. Como é que eu oro? Ore com fé e nada duvidando. Ore com ousadia. Isaac, o pai, ele intercede profeticamente por Israel, seu filho. Em Gênesis 27, Isaac está cego. Preste atenção nisso. Isaac está, decora esse texto. Gênesis 27, 27. Esse é fácil de você decorar. Porque você talvez já tenha 27 anos. E aí você se lembra, o que aconteceu de bom que você tinha 27 anos? Minha esposa ficou grávida quando eu tinha 27 anos. Da minha filha Natália. Perdão, do meu filho Arthur. Foi um ano feliz para mim. Então, Gênesis 27, 27. Conta a história de um homem que não vê aquilo que os olhos mostram, mas enxergam pela fé. Porque a fé é certeza daquilo que se espera. Não é aquilo que seus olhos veem, mas é aquilo que você crê. E diz assim, ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, veja que ele não vê nada. Isaac o abençoou dizendo, o cheiro do meu filho é como um cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Imagina assim, gente, um gramado, assim, de um parque de Curitiba, do Barigui, do Tingui, do Bacaxeri, do Tanguá. Imagina um parque da sua cidade, em que quando chove, aquela grama verde toma conta. A bênção de Deus, ela conta com o quê? Com crescimento, com a multiplicação. Então meu filho tem cheiro de alguém que Deus abençoou para o crescimento. É isso que ele está falando. Pensa num homem criativo na hora de abençoar seu filho. Ele diz o seguinte, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Maldito seja o que os amaldiçoarem e bendito seja o que os abençoarem. Você já viu alguém perseguir Israel e sair ileso? Já viu? Quando Hitler, da Alemanha nazista, resolve levar os judeus, eles iam ser levados, sabe para onde? Para a ilha de Madagascar, para serem exterminados lá. O negócio ficou muito caro, então eles levaram para os campos de concentrações. Existe alguém que se mete com Israel, nação.
e que sai ileso? Existe. Pensa um povo que conta com o favor de Deus, porque aquele pai cego, ele estava cego. Ele resolve liberar sobre seu filho. Ele resolve interceder sobre a sua herança. Ele resolve lançar sobre sua descendência uma palavra que diz: olha, você tem o cheiro de quem o Senhor abençoou. Nunca vai faltar do orvalho do céu. Nunca vai faltar da riqueza da terra. Você vai ter abundância do mosto, do vinho, do cereal. As nações vão se encurvar. Israel é um paizinho desse tamaninho, do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Em volta dele tem o chamado pan-islamismo. São 38 nações islâmicas contra ele. Ninguém se mete com Israel, ninguém. Estuda a Guerra dos 6 Dias, estuda a Guerra do Yom Kippur, tem um livro que eu li alguns anos atrás, chamado A Porta dos Leões, que fala justamente sobre a retomada de Jerusalém ocidental. Pensa um povo que, querido, isso não é para Israel, isso é para o teu filho. Isso é para o fruto do teu ventre. É para Benício, é para Ohana, é para Radassa, é para Lucas, é para Manu, é para Ingrid, é para a filha do teu ventre, é para Isabela. É para o Daniel, é para a nossa geração. Mas nós não construímos com Deus isso. A Bíblia é clara e mostra. Israel, ele abençoa a descendência dele. Ele pega a bênção de Isaac. Olha o que ele fala em Gênesis 49, 1 e 2. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajunte-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Presta atenção. Ele vai profetizar. O que significa profetizar aqui? Lançar uma palavra, um destino que não aconteceu. Então ele liga na terra, porque aquilo que você liga na terra é ligado no céu. E ele diz: reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Jacó e Israel é a mesma pessoa com nome diferente. Ouçam o que disse seu pai Israel: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. Ele está dizendo, sabe o quê? Quem vai governar Israel, quem é, gente? Descendente de Judá. É por isso que quando Samuel vai ungir o rei de Israel, fala assim: vai em Judá, vai em casa de Jessé, na cidade de Belém, unge um dos filhos de Jessé, porque ele é um homem segundo o meu coração. Essa oração de Israel sobre um dos seus filhos, ele era pai de Rúben, de Levi, de Simeão, de Levi, de Judá, era o quarto na descendência. É ele que vai receber essa autoridade. É por isso que quando o livro do Apocalipse fala de Jesus, ele fala: alegre-se, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Cadê essa oração aqui? Nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as suas nações. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas das suas vestimentas. Sabe o que ele está falando? Ele já está profetizando a morte do cordeiro aqui. Ele já está dizendo, olha, o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Cristo vai vir dessa descendência. Você está entendendo como é que funciona a tua bênção? Pastor, estou aqui nesse culto, sou jovem, nem casei ainda. Se você experimentar buscar Deus agora, se você experimentar abençoar a sua descendência agora, eu me converti, a partir do momento que eu me converti, eu comecei a orar por meu genro, por minha nora, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. A voz que você lança no trono de Deus, ela não vai ficar sem resposta. Avô tem dupla bênção. Os avós impõem as mãos e abençoam seus netos. É isso, gente. Gênesis 48 está dizendo.
José tomou os dois. Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel. E Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. Os aproximou dele, Israel, porém, estendeu a mão direita e as pôs sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo. E cruzando os braços, pôs a esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoou José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus a quem tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Pensa uma tribo, gente, que era um homem só, José, que se torna duas tribos, e passam a governar Israel. Efraim e Manassés governam Israel. Você acha que não tem valor a imposição de mãos? Lê Hebreus capítulo 6, que fala sobre os rudimentos da fé. Olha, não deixando de lado os rudimentos da fé, a doutrina do arrependimento de obras mortas, a doutrina dos batismos, a ressurreição, a imposição de mãos, e nós lançamos isso fora. Nós esquecemos de colocar a mão sobre a cabeça dos nossos filhos. Nós esquecemos de abençoar os nossos filhos. A gente reclama, a gente critica, a gente julga. Tem pai que xinga, que amaldiçoa, que se esquece, que briga, mas não abençoa. Vocês já viram na Bíblia como é que a imposição de mãos funciona? Eu, esse ano, estava preparando aqui, fazer com os pastores o corredor da bênção. É muito bonito, você coloca os pastores de um lado do outro, a gente faz tipo um corredor polonês de bênção. Porque corredor polonês, você sabe que o pessoal bate. A gente vai lançar, a gente impõe as mãos, a gente unge a igreja toda. A gente não pode fazer por causa dessa pandemia. Mas existe a autoridade da imposição de mãos. Em Marcos capítulo 5, nós lemos o texto. Um pai se ajoelha, vem, impõe as mãos sobre a minha filha para que viva. Jesus impõe as mãos e ela vive. Em Marcos capítulo 8, há um cego de nascença, e Jesus impõe as mãos sobre seus olhos. E você está vendo o quê? Ele fala assim, eu estou vendo os homens como árvores. E ele impõe de novo as mãos. E ele fala, agora eu vejo. Em Marcos capítulo 16, ele diz, ide, anunciar a chegada do reino dos céus. Em meu nome expulsarão demônios, vocês purificarão leprosos, se comerem alguma coisa envenenada, isso não vai fazer mal para vocês. Imponham as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em Atos capítulo número 8, Pedro e João são destacados para ir para Samaria, porque ouviam um rumor de que lá em Samaria, eles estavam ouvindo e recebendo Jesus Cristo. Pega Pedro e João, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 8, que quando Pedro impõe as mãos em João, eles eram batizados no Espírito Santo. E a gente vive dentro de uma religiosidade que se esquece da bênção que nós transmitimos através da imposição de mãos. Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais extraordinários. Ali em Atos 19, ele encontra 12 discípulos de João Batista. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impondo-lhe as mãos. Receberam o dom do Espírito e profetizavam. Aí, não, pastor, isso ficou para trás. Ficou para trás, sabe por quê? Porque a gente esquece de que a Bíblia é uma palavra imutável. Essa palavra não vai mudar, é uma rocha. Eu quero muito que você aprenda isso. Hoje nós falamos sobre abençoar a vida dos filhos. Abençoe sua própria vida. Abençoe as suas próprias vitórias, o seu próprio caminho. Porque o teu Deus, que é o meu Deus, é o Deus de bênção. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Fique em pé em nome de Jesus. Nós estamos autorizados pelo governo municipal. O núcleo familiar pode sentar juntos. Núcleo familiar. Então, se você tiver com o seu filho agora, aqui, de uma maneira que você fique separado, mantendo esse contexto de distanciamento social, eu queria que você ficasse perto do seu filho agora. Em nome de Jesus. Vem cá, Arthur. Vem cá, filho. Se você puder fazer isso. Se teu filho estiver presente, você que está nos acompanhando em casa, chama teu filho agora, eles já participaram aí do culto do Talmidim Kids.
Não se esqueça, pastor, meu filho não está aqui, então feche teus olhos e coloca a mão no seu ventre, porque o teu filho, que é carne da tua carne, é osso dos teus ossos. Libera sobre ele, não deixe de fazer isso. Não deixe de transmitir para a sua descendência aquilo que Deus te deu. Impõe as mãos e profetize o melhor para ele. Diga para ele que o mal não vai tocar nele. Diga a ele que ele vai colher do melhor dessa terra. E que Deus vai dar do céu, do melhor que desce, que escorre do trono de Deus. Amém? Coloca a mão sobre a cabeça do seu filho. Eu vou orar aqui pelo meu. E você pode orar pelo seu. Diga assim: meu Deus e meu Pai. Diga, é necessário que a tua boca confesse. Diga: meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho Jesus, eu abençoo a vida do meu filho. Eu retiro toda a herança maligna. Eu retiro todo mau exemplo, toda palavra de maldição e de praga. Eu retiro toda voz que saiu da minha boca no dia da decepção, da tristeza e da frustração. Eu retiro todas as palavras que eu liberei contra a tua vida, que te machucaram e que te feriram. Mas eu lanço sobre você a bênção do Senhor. E eu concordo aqui na terra que a bênção de Deus jamais sairá da tua vida, e nem sairá da vida dos teus filhos, dos teus netos e dos netos dos seus netos. Eu concordo aqui na terra que o Senhor fartará a tua alma, ainda nos tempos de sequidão. O Senhor fará de ti bendito entre as nações. O Senhor o abençoará, e a tua esposa, teu cônjuge, será como uma videira frutífera, e teus filhos como ramos da oliveira ao redor da mesa. Nunca faltará na tua descendência quem sirva a Deus no altar. O meu Deus será o teu Deus, e em todo tempo Ele te protegerá. A armadura do Senhor e os escudos de Deus estarão em volta de ti. Os anjos do Senhor estarão em volta da tua vida e jamais se apartarão de ti. O Senhor trará sobre você a bênção sem dores, e os seus olhos verão a bondade, a misericórdia e o favor do Senhor em todo tempo. Eu te abençoo, abençoa das tuas mãos. Eu abençoo o teu entrar, eu abençoo o teu sair. Eu te abençoo no campo, eu te abençoo na cidade. Qualquer inimigo que se levantar contra ti será derrotado. Aqueles que vierem por um caminho vão fugir por 7 caminhos diferentes. O Senhor guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua casa, o Senhor te dará do melhor da terra. Eu te abençoo, Arthur. Eu abençoo a minha filha Natália, onde quer que ela esteja. Eu abençoo Francisco, abençoo Bruno, abençoo meus netos. Eu abençoo a minha geração, em nome de Jesus. E aquilo que eu ligo na terra não pode ser quebrado. Aquilo que eu concordo na terra é concordado no céu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Abençoe sua descendência. Se você tiver que pedir perdão para o seu filho, peça. Se tiver que recomeçar, recomece. Se tiver que se humilhar, se humilha. Se humilha. É fácil pedir perdão, difícil é quebrar teu orgulho. Amém? Vamos nos despedir aqui. Deus te abençoe. Pastor Carlos, libera aqui a bênção apostólica sobre a nossa vida. Ele despede, gente. Hoje, 18 horas tem assembleia. Eu preciso começar na hora. Eu vou começar na hora. À noite vamos continuar essa palavra. Eu quero ensinar vocês. A gente ensinou a orar. Vou falar sobre o poder da bênção dos pais e das mães sobre a vida dos seus filhos. Amém? Não percam o culto. Você que não assiste, dá tempo de vir. Entra lá em www.ibbr.org.br e vem com a gente. Se você não tem igreja, o lugar é aqui. Pastor, mas eu moro distante. Entra no link Rota Membresia e faça parte da nossa igreja, ainda que você seja de outra cidade. Deus te abençoe.